Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Quero dizer a vocês que a nossa escola ela é muito preocupada com a inclusão social e temos aqui a nossa intérprete de Libras, Elaine, que vai passar esse momento conosco nessa troca de conhecimento. E hoje também vamos ter alguém especial aqui que depois eu vou chamar para vocês, tá certo? Então aqui a nossa disciplina é Ciências. Quero mandar mensagens também para a nossa aluna do Dom Bosco, Vitória, do 8º D, sempre lá contribuindo lá no YouTube. Continue, Vitória, muito bem. Isso é muito bom. E nossas aulas são na TV. Prestem bastante atenção, tragam lápis, caderno, anotem as dúvidas de vocês, chama a família também, para junto podermos viajar nesse mundo do conhecimento e crescer sempre mais. Espero que vocês estejam bem atentos, tá certo? E aí, lembrando a vocês que temos o nosso aplicativo Educa Recife, para que vocês possam baixar em tempo hábil. Então, se vocês têm celular Android, vejam aí na nossa telinha o QR Code, para que vocês possam baixar aí, bota o celular e aí dá um cliquezinho e baixa o aplicativo. Quem tem iOS também vai baixar aí na nossa telinha o QR Code para que vocês possam baixar o aplicativo e fazer essa interação conosco, tá certo? Então isso aí é muito importante para que possamos ter essa aproximação com vocês e conhecer de perto e tirar as dúvidas de vocês. Então nossa aula de hoje vai iniciar com um grande educador, Paulo Freire. Estamos comemorando o centenário de Paulo Freire. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 1921 e estamos comemorando os 100 anos dele. Ele foi um grande educador, muito preocupado com a alfabetização de jovens e adultos. Ele lançou aí um projeto muito bom para alfabetizar esses jovens, para eles não se sentirem excluídos. E esse primeiro lançamento foi em 1962, no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Angicos, onde foi esse projeto, ele alfabetizou 300 trabalhadores rurais. Então, isso aí foi um marco enorme. Então, ele escreveu vários livros, deixou vários livros, A Pedagogia do Oprimido, então, vários livros, e aí ele é considerado o patrono da educação. E eu trouxe aqui essa frase dele, ele deixou várias mensagens. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Essa aqui eu trouxe para vocês, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ou seja, não transferir conhecimento, mas aproveitar o seu conhecimento, que é essa a dica de Paulo Freire. Então, esse projeto dele era para que fosse aproveitado tudo que o aluno tivesse para que ele pudesse aprender e ser alfabetizado. E aqui eu quero apresentar a vocês a minha grande amiga de infância, né? A professora Isabel Borges. Vocês devem conhecer, devem ter estudado com ela, e ela está aqui comigo para me auxiliar aqui nessa linda viagem aqui. Então fala aí, professora Isabel, o que é que você tem para trazer para a gente do grande educador Paulo Freire? Cláudia, primeiro é um grande prazer em estar aqui. O meu momento aqui também, gente, é ficar de olho aqui no chat, nesse momento ao vivo, né? Estou atenta aí a quem está participando, de que escola, que questionamento, viu? Qual a sugestão? Estou bem atento aqui ao chat. Mas, Cláudia, em relação ao nosso querido, né, Paulo Freire, que continuamos aí com todo o material, todo o acervo que ele nos deixou, é o nosso guia na construção das nossas aulas, dos nossos pensamentos enquanto professores. Mas eu quero trazer para vocês que Paulo Freire não contribuiu apenas com a educação. Então, ele foi um visionário, ele estava além, né, do seu tempo. Então, se envolveu também com a parte de artes, se envolveu com a questão aí também da engenharia. Então, Paulo Freire, ele tem muito, né, ele deixou muito o seu legado aqui, não só na educação, mas nessas outras contribuições. Então, no dia do seu aniversário, nós queremos dizer, né, e viva Paulo Freire, e que cada um de nós, professores, é importante a gente poder trazer um pouquinho para nossas aulas as ideias de Paulo Freire. É isso que eu tenho a dizer agora, nesse início, Cláudia, e estou aqui já bem atenta ao chat, viu?
Então, pessoal, como vocês estão vendo, o grande Paulo Freire, e ele é um recifense, pessoal. Ele morou aqui no Recife e depois ele passou 10 anos em Jaboatão dos Guararapes. E estudou aqui nas escolas de Recife também. Então, para nós pernambucanos, é um grande marco. Então, salve Paulo Freire, realmente, toda a contribuição que ele deixou para a educação. Então, aqui vamos continuar o nosso assunto, encerrando hoje sobre os métodos contraceptivos hormonais. Vamos falar hoje sobre os hormonais. Nós já falamos sobre outros, os de barreira, e hoje vamos falar sobre os métodos contraceptivos hormonais e outros para encerrar nossas aulas sobre os métodos contraceptivos. Então, o que são métodos contraceptivos hormonais? Então, são aqueles que previnem a gravidez por meio da utilização de hormônios sintéticos. Então, normalmente estamos falando sobre os métodos contraceptivos hormonais, que vão prevenir só a gravidez. Lembrando que muitos não vão prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Dentre os principais métodos hormonais, nós podemos citar esses aqui: as pílulas anticoncepcionais, os anticoncepcionais injetáveis, anticoncepcionais adesivos e o implante anticoncepcional também utilizado. Aqui nós vamos ver as pílulas anticoncepcionais. Elas podem ser combinadas e podem conter os hormônios estrogênio e progesterona sintéticos, ou conter apenas progesterona. E essas pílulas, elas atuam impedindo a ovulação e também garantindo o espessamento do muco cervical, fazendo com que o endométrio não possa absorver, que ocorra a fecundação e ocorra a anidação no endométrio. Então, ele evita tudo isso aí para que não ocorra a fecundação. Os tipos de anticoncepcional oral existentes é a pílula combinada, que normalmente ela contém o estrógeno, alguns falam estrogênio, tanto faz, e progesterona. E também a mini pílula, que ela tem apenas progesterona. Só que essa mini pílula, ela é mais comum durante a amamentação, em mulheres fumadoras ou também mulheres com mais de 35 anos. Existem até mitos que dizem que as mulheres amamentando não engravidam, mas aí ter bastante cuidado com isso, que ocorre o risco também de ter a gravidez. E aqui as vantagens, né, da pílula anticoncepcional. Que vantagens ela oferece à mulher? Então, vou citar aqui algumas. Ajuda a prevenir a gravidez, que é o objetivo que a mulher está tomando. Ela diminui os sintomas de TPM. O TPM quer dizer tensão pré-menstrual, que a mulher tem muito. Reduzir o fluxo menstrual e a dor. Também, isso durante a menstruação. Também regula o ciclo menstrual. Melhora a acne e o excesso de pelo. E também evita doença inflamatória pélvica. Então, essas aí são algumas vantagens da pílula anticoncepcional. Vou falar aqui um pouquinho de desvantagens também, porque cada método desse nós vimos que eles têm vantagens e desvantagens. Em aulas anteriores eu pedi a vocês, para quem estiver usando, vocês conscientizarem as pessoas de procurar realmente os postos de saúde que tem pessoas especializadas que podem indicar a vocês um método que pode ser mais eficaz para a prevenção. Então, aqui, embora aqui desvantagem tem, seja um método bastante eficaz e seguro, a mulher precisa ser responsável e tomar um comprimido todos os dias, à mesma hora, sem esquecimento, para evitar a gravidez. Então, aqui agora eu vou chamar a professora Isabel aqui, para ela nos dizer o que é que ela tem a contribuir conosco sobre essas desvantagens da pílula anticoncepcional, se alguém já comentou com ela alguma coisa. Diga aí, professora. Cláudia, a questão aí da desvantagem, gente, a primeira coisa é a responsabilidade só para a mulher. Então, a mulher fica responsável aí de até, vamos dizer assim, administrar o horário que vai tomar, né, o período que vai tomar. Então, essa seria uma desvantagem. Uma outra desvantagem também é, se ela está controlando isso, se ela esquecer um dia, um momento, aí já pode acontecer facilmente essa gravidez. Outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui é que é um método que não é 100% seguro, né? Então, existe ainda a chance, porque às vezes as mulheres dizem assim: não, mas eu estava tomando um anticoncepcional e engravidei. Pois é,
Infelizmente, foi aquele mínimo percentual que esse próprio método diz que não é 100%. Então, se ele não é 100%, ele pode ser até 99% seguro, mas aquele 1% que falta pode ser aí chegar a uma gravidez indesejada. Obrigada aí, professora Isabel, por mais uma contribuição. Vamos continuando aí a nossa aula e sempre a professora Isabel vai estar interagindo comigo, tá certo? Vai ser bem legal esse encontro nosso aqui. E aqui os possíveis efeitos colaterais e os mais comuns incluem dor nas mamas, são efeitos colaterais da pílula anticoncepcional, pequenas perdas de sangue fora da menstruação, diminuição do fluxo de sangue, sintomas também de depressão. Isso não são todas as pessoas que sentem, só algumas. Lembrando sempre que a mulher ela tem que tomar o comprimido sempre à mesma hora, não é todo dia, para que evitar a gravidez indesejada. Porque se você toma é porque você não está preparada para engravidar naquele momento. E a mulher, se toma a pílula anticoncepcional, fica a responsabilidade só dela e não do parceiro, da pessoa que está com ela, tá certo? E agora vamos ver os anticoncepcionais injetáveis. Então, os anticoncepcionais injetáveis, eles contêm hormônios similares aos que são produzidos no corpo da mulher, que nós já vimos em aulas anteriores. Existem diferentes tipos de anticoncepcionais injetáveis, sendo alguns que são aplicados mensalmente e outros são aplicados a cada 3 meses. O mecanismo de ação também baseia-se no impedimento da ovulação. Então, todos esses métodos, eles baseiam-se nisso aí, né? Impedir a ovulação ou para que ocorra realmente o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, ele evita isso aí. Quais as vantagens que esse método, né, facilita para a mulher? Então, não exige controle diário ou semanal, como a pílula, né? A mulher tem que sempre estar mais atenta. Também pode reduzir o fluxo de dores, né, relacionadas à menstruação e também apresenta tempo de duração maior. Então, a mulher passa mais tempo sem precisar estar tomando. E aqui vamos ver a contribuição da professora Isabel sobre esse método, se alguém já usou, se alguém já falou com ela sobre esse método, se gostou. E aí, professora, diga aí. A questão aí de vantagens, né? Eu acho que a vantagem que a maioria das mulheres, né, que eu já conversei, já falaram, essa questão de não estar precisando de estar atenta a esses dias. Então, a vantagem é que é uma dose única, né? Então, sendo uma dose única, já facilita bastante. Então, ela vai ter que só colocar numa agenda, num calendário, o dia que vai tomar a vacina. Desculpa, vai tomar essa injeção, né? Nesse caso também, que eu acho que é interessante, é analisar a questão do custo. Estamos hoje vivendo, né, a questão de redução de custo. Então, muitas vezes, ela fica bem mais em conta, é bem mais barata do que o comprimido, ou seja, o anticoncepcional, né, comprimido. Outra coisa que também vale a pena é procurar o posto de saúde para ver se no posto de saúde mais próximo da sua casa, se eles também distribuem, se eles estão também facilitando aí a questão desse tipo de método. Tá certo. Obrigada aí, professora, pela linda contribuição. E agora vamos ver a desvantagem desse método, né, do anticoncepcional injetável. Ele pode causar aumento de peso e incômodo abdominal. Ele também deve ser aplicado por um profissional de saúde, não é todo mundo que vai aplicar essa injeção. E o retorno da fertilidade, após o encerramento do uso, ele pode demorar até 1 ano. Então, aí o alerta, existem pessoas, mulheres que tomam, não é? Param de tomar e demoram a engravidar, às vezes até 1 ano. Justamente por isso, porque até voltar a fertilidade, demora 1 ano depois do uso do anticoncepcional injetável. Mas é bom ter cuidado. Se não quiser engravidar mais, tem que usar outro método. Se não quiser mais usar um método injetável, tá certo? Isso não vale para todas as mulheres, de acordo com o ciclo também menstrual e a fertilidade de cada mulher. Aqui existe outro, o adesivo anticoncepcional. A gente não vê muito falar, mas existe. E ele é semelhante a um esparadrapo, sendo aplicado na pele para que ocorra a liberação dos hormônios. E acontece sempre de forma contínua. Então, aos poucos, vai sendo liberado esse hormônio na pele da mulher. Então, o tempo de duração do adesivo
ele é de 1 semana e ele deve ser substituído durante 3 semanas, atingindo assim 21 dias. Então, assim como a pílula, a orientação é que seja feita uma pausa de 1 semana para que todo o processo seja iniciado. Então, se você optar por esse adesivo, então você também tem que ter esses devidos cuidados para que não ocorra também uma gravidez indesejada. Então, temos que estar bastante atentos. E aqui as vantagens do adesivo anticoncepcional. Ele tem alto índice de efetividade, não exige controle diário e não interfere na vida sexual da mulher. Então, ele tem essas 3 vantagens. Mas também ele tem as desvantagens, como os outros métodos também. Por isso que é importante procurar alguém que lhe oriente o método melhor para que você possa usar. Então, as desvantagens. Ele é visível e ele pode descolar da pele e cair. Então, tem que ter bastante atenção. Ele exige controle também do número de semanas em que é utilizado. Então, é importante que você controle. Então, tudo isso fica também para a mulher. E também, se a mulher for alérgica, ele pode causar irritação na pele. Então, ficar sempre atenta ao método que você vai utilizar e que você vai escolher. E nós vimos em aulas anteriores que ele deve também ser escolhido esse método pelo seu companheiro, seu esposo, parceiro que está com você. Não é a decisão só da mulher, não é? E aqui nós vemos o implante contraceptivo, também não é muito conhecido. O implante contraceptivo, ele é introduzido no braço da mulher também, entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual. Então, o médico também que coloca. Esse também tem que ser o médico para colocar esse implante contraceptivo. E aqui como é que ele atua? Ele também atua liberando hormônios na corrente sanguínea de forma contínua, de modo a prevenir a ovulação e promover a atrofia do endométrio, o que evita a gravidez. Então, ele faz com que também o endométrio atrofie e evita a gravidez também. E aqui o implante anticoncepcional, ele é um pequeno bastão de silicone e aí ele tem cerca de 3 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. E ele deve ser aplicado pelo ginecologista no consultório e após a avaliação da saúde geral da mulher, se realmente ela pode estar recebendo essa quantidade de hormônio, não é? Porque também o hormônio, além de nós fabricarmos, também o hormônio em excesso também afeta o metabolismo da mulher. O implante, ela possui uma elevada dose do hormônio progesterona. Vimos também que esse hormônio é de forma sintética, né? E é liberada gradualmente no sangue ao longo de 3 anos, o que evita a ovulação. Então, esse evita também que a mulher possa ovular. Então, como evita a ovulação, a mulher não vai engravidar. E nós vimos aqui, olha, que é um período de 3 anos. Também só vai servir para quem quer demorar a engravidar. É aquela coisa do DIU que nós vimos ontem. Quem quer engravidar logo, o período tem que ser menor, né? Se você usar o DIU, você tem que passar quase 5 anos sem engravidar, porque tem o prazo também de tirar. E aqui vamos ver os métodos naturais, né? O primeiro, ou abstinência periódica. É o mesmo nome, tanto faz. Então, esses métodos, eles baseiam-se principalmente na identificação do período fértil e na abstinência sexual nesse período. Então, é um método natural, não se toma hormônio, mas também nós vamos ver que tem as vantagens e as desvantagens. Então, o primeiro método natural que vamos ver é o método da tabelinha. Então, para fazer a tabelinha, você tem que ter um ciclo menstrual regular. Então, você tem que identificar o seu período fértil e, após análise de pelo menos 6 ciclos menstruais, até você identificar qual é o seu período fértil. E aqui nós vemos que, após você realizar vários cálculos e determinar realmente qual é o seu período fértil, aí abster-se de relações sexuais desprotegidas nesse período, quando você identificar
que você está no período fértil. E aí eu chamo mais uma vez a professora Isabel para dar-nos dicas da tabelinha, né? O que é que ela acha desse método aí contraceptivo? Cláudia, realmente é um método, né? Um método natural, abster-se das relações sexuais, mas é importante aí. Primeira coisa, a mulher tem que conhecer seu corpo. Como você coloca aí, é preciso que tenha um estudo de alguns meses para poder você ter a segurança em relação a isso. Mas será que tem realmente segurança? Gente, eu conheço algumas mulheres que disseram que tentaram fazer a tabelinha corretamente, que usaram, né, todo esse cuidado da questão de temperatura, da questão do período menstrual e engravidaram. Então, não é seguro, não é um método seguro. É um método que você aí está arriscado demais a engravidar. Então, é prestar atenção, como a professora Cláudia colocou, é procurar um médico, é procurar aí o agente de saúde que vai fazer essa ponte, que vai encontrar aí um lugar para que vocês possam ter esse contato com esse médico e após um estudo do seu corpo, um estudo também do que você pretende, porque não é só dizer eu não quero engravidar. Você pode dizer assim, eu não quero engravidar agora, mas daqui a 3 anos eu quero. Então, isso é preciso também ser colocado para o médico, para esse especialista. Só ele que vai poder encontrar, né, o melhor método para cada uma das mulheres. Então, como eu disse, eu conheço, né, mulheres que chegaram a dizer, olha, estava fazendo, então não é um método seguro. Outra coisa que, mais uma vez, Cláudia, a responsabilidade para as mulheres. E ainda digo a vocês, diante da vida dessa mulher contemporânea, de tantas atividades, de tantas atribuições, fica difícil, gente, a perceber todos os critérios que são necessários para a escolha desse tipo de método. É verdade, professora Isabel. É muito difícil toda essa carga de trabalho da mulher hoje, toda essa vida diária, tomar conta de casa e ainda essa preocupação toda com o método contraceptivo. Mas vamos lá, que às vezes a mulher dá conta disso aí. Então, outro método que nós temos aqui é o método da temperatura basal. Que método é esse? Nós já falamos aí um pouquinho em aulas anteriores. Então, é um acompanhamento diário da temperatura da mulher. Observa-se um aumento de pelo menos 5 graus Celsius na temperatura após a ovulação. Então, por essa temperatura, nesse período, a relação sexual desprotegida deve ser evitada. Então, quando ocorre essa alteração de pelo menos 35 graus Celsius, a mulher já percebe que está no período fértil, então evitar a relação sexual nesse momento. E essa temperatura ela tem que ser tirada antes da mulher levantar da cama realmente, sem fazer nenhuma atividade, nem andar. E aí ela vai observando o corpo dela. Isso aí é muito importante no conhecimento do próprio corpo, como a mulher deve conhecer o seu corpo e todo o metabolismo, tudo o que acontece nele. E o método Billing é um muco cervical, ou chamado muco cervical. Então, ele tem uma avaliação da viscosidade do muco cervical durante o ciclo menstrual. Então, a mulher também, nesse método, é um método mais aceito por muitas religiões também, porque é um método mais natural, não envolve outras coisas, mas também nós sabemos que é um método que não é... Eles dizem que se você fizer direitinho, realmente não engravida. Lembrando que não se livra também das infecções sexualmente transmissíveis. Então, no período da ovulação, verifica-se que o muco ele torna-se mais claro e abundante. Nesse período, a mulher deve evitar também relações sexuais sem proteção, quando o muco estiver dessa forma. Tem o coito interrompido, também é usado, aí fica mais a parte do homem, é a retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, mas aí ele tem que ter, esse método necessita de um autocontrole do homem, então a mulher também tem que ter muito cuidado nessa hora. E existe também os métodos cirúrgicos que são de alta eficácia e garantem uma proteção considerada definitiva, né? Pois as cirurgias de reversão desses procedimentos, elas nem sempre conseguem que a pessoa retorne à fertilidade, mas em alguns casos acontece a fertilidade. Aqui nós temos a vasectomia, né, que o homem que faz. É um método mais simples do que a laqueadura. A vasectomia é uma secção do canal deferente, a qual impede a passagem do espermatozoide. Então, é um método mais simples que os canais deferentes, eles sofrem uma sucção.
Então, o homem, após essa cirurgia, ele é capaz de ejacular normalmente, porém o sêmen dele não contém espermatozoides, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando aqui a imagem com o canal, um canal deferente, mas na verdade são dois, e eles são impedidos para que não ocorra a passagem dos espermatozoides. A laqueadura, ou ligação das tubas uterinas, também baseia-se em obstrução das tubas uterinas, que podem ser cortadas, amarradas, fechadas, pela utilização de grampos ou anéis cauterizados. Aqui está mostrando mais ou menos as tubas uterinas, como elas são cortadas ou amarradas, dependendo da técnica de cada um. E ela impede que o espermatozoide chegue até o ovócito e ocorra a fecundação. Mas vemos que é um método também utilizado para a mulher. E as nossas atividades, eu peço a vocês que leiam a trilha, façam as atividades da trilha, para que vocês também adquiram mais conhecimento. Lembrem-se do professor de vocês da escola, que é o nosso grande parceiro. Ele também pode tirar muitas dúvidas de vocês. E aí vocês podem ficar sempre pesquisando mais para que vocês possam ter mais conteúdos e possam entender. E aqui eu passo a palavra para a professora Isabel nas nossas já considerações finais, professora. Cláudia, eu gostaria de chamar a atenção a todas, né, e a todos também, os meninos também, é a questão de procurar o especialista, procurar um médico, né, diante de resolver agora, né, ter um momento aí de uma atividade sexual ativa, ou até mesmo que não seja tão ativa, é procurar, gente. É prevenir, né, não só a questão da gravidez indesejada, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Confie no médico lá do seu posto de saúde. Fale para ele o que é que você está tentando fazer, o que é que você está fazendo e o que você não deseja, né? É muito importante. Então, por hoje aqui, né, Cláudia, estamos nos despedindo e aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada a vocês, tá? Até a próxima aula.